Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e vamos começar com o nosso bate-papo de hoje. A doença pela qual algumas figuras públicas estão participando do desafio do balde de gelo é a esclerose lateral amiotrófica, ou mais conhecida como ELA. A patologia afeta aproximadamente 5 de cada 100 mil pessoas em todo o mundo. Para falar mais sobre este assunto, estamos recebendo a neurologista Lourdes Galvão. Seja bem-vinda. Bom dia. Obrigada. Bom dia, Nádia. Doutora, então vamos entender um pouquinho mais sobre essa doença que está ganhando visibilidade devido a esse desafio do balde de gelo que está acontecendo nas redes sociais. O que é essa esclerose lateral amiotrófica? A esclerose lateral amiotrófica é uma doença que nós podemos dizer que é uma doença degenerativa do sistema nervoso central que afeta os neurônios motores, ou seja, os neurônios que são responsáveis pelos movimentos do corpo, dos braços, das pernas, da língua, da deglutição e da fala. E é uma doença de caráter progressivo. E o que causa essa doença? Quais são os fatores que estão ligados ao surgimento dessa doença? Seria hereditário, por algum motivo externo ou interno? Bom, até o momento, apesar de todo o avanço científico, não existe uma causa determinada para essa doença. A causa da doença, então, permanece desconhecida. Apesar disso, sabe-se que um dos fatores de risco para essa doença é a idade, já que na maioria dos casos ela vai acontecer após os 50 anos de idade. Relembrando que ela pode acometer pessoas em faixas etárias menores, por volta de 30 a 40 anos também. Bom, a gente falou realmente que ainda não... A gente percebe que as pesquisas estão avançando cada vez mais, mas não existe uma causa específica. Mas o que difere essa esclerose das outras escleroses aí? Existe uma outra doença neurológica que às vezes os leigos ouvem falar, que é a esclerose múltipla, digamos assim, que é uma outra doença famosa que leva a esse nome também. A esclerose múltipla é uma doença completamente diferente da esclerose lateral amiotrófica. Nessa doença, os pacientes vão ter episódios de eventos neurológicos, não necessariamente somente fraqueza. Você pode ter alteração visual, alteração de sensibilidade, de equilíbrio, coordenação. E ao contrário da esclerose lateral amiotrófica, na esclerose múltipla, esses sintomas eles podem regredir, desaparecer, sem deixar qualquer sequela, ou podem às vezes deixar alguma sequela. Então, em relação à evolução da doença em relação ao tratamento, são doenças completamente diferentes. É muito rápida essa evolução dos sintomas, realmente? Quanto tempo dura exatamente? A esclerose lateral amiotrófica, infelizmente, é uma doença que tem uma evolução relativamente rápida, nós podemos falar assim. Em média, a literatura coloca que a evolução dos pacientes, após feito o diagnóstico, é em torno de 2 a 5 anos. Essa é uma média de tempo. Essa evolução ela pode se fazer para mais ou para menos, mas em média a sobrevida desses pacientes, da maioria desses pacientes, se situa em torno de 5 anos. Para a gente entender um pouquinho mais como funciona essa doença, eu vou pedir ajuda agora da nossa tela interativa, para a gente entender e saber quais são os sintomas e sinais. Por que essa doença não pode ser muito parecida ou receber um diagnóstico diferente? O que os médicos percebem nessa questão dos sinais e dos sintomas? Pelos sinais e sintomas, como está aqui na sua tela, o que chama atenção? A fraqueza muscular acompanhada de atrofia muscular. Toda vez que eu tenho atrofia, o que eu vou ter? Perda de músculo. Então, é uma das outras características que está aqui mencionada. As câimbras, às vezes você tem esse relato dos pacientes, tem câimbra. Uma outra alteração que é comum nos pacientes é eles terem dificuldade para engolir e para falar. Tá? Existem outras doenças neurológicas que têm esses sintomas? Sim. É um desafio para o médico fazer o diagnóstico diferencial de esclerose lateral amiotrófica com outras doenças. Esse diagnóstico, para ser firmado, precisam ser excluídas algumas outras doenças. A partir do momento que esse diagnóstico é firmado, existe um direcionamento de tratamento, apesar de não existir cura para essa doença, existe tratamento paliativo que ajuda a minimizar o impacto da doença e toda uma abordagem multidisciplinar com outros profissionais da área da saúde, como, por exemplo, um nutricionista, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, que passam a integrar essa equipe e acompanhar esse paciente como um
todo. Bom, inclusive a gente já até falou disso em relação aos sintomas também, é o diagnóstico que o médico deve ter essa sensibilidade através desses sinais. Mas como eu falei, ela pode ser confundida com outras doenças, por exemplo, o mal de Parkinson, e dá justamente um desses sintomas, que é o tremor muscular. Ou o Alzheimer também, que são doenças degenerativas. No caso da esclerose lateral amiotrófica, é importante ressalvar que uma das características dela, apesar dela afetar o cérebro, como eu comentei no início, ela normalmente não dá nenhum comprometimento na cognição, no pensamento. Então, a memória, o pensamento do paciente, eles estão sempre intactos, que é um fator, digamos assim, agravante, porque a pessoa percebe toda a evolução do seu quadro. Ao contrário do Alzheimer, que apesar de também ser uma doença degenerativa, vai comprometendo as funções cognitivas, a memória, o pensamento, as lembranças e não compromete, por exemplo, nada da movimentação do paciente, a não ser em fases mais avançadas da doença. Então, a evolução é um pouco diferente. Doutora, a nossa equipe de reportagem foi às ruas da capital amazonense e o que a gente percebeu? A repórter Naime Carvalho vai mostrar pra gente que, apesar desse boom e dessa visibilidade que está ganhando essa doença, muitas pessoas não sabem o que é, não sabem os sinais, mas a gente vai acompanhar de perto o que elas falaram a respeito desse assunto. Você já ouviu falar sobre a doença conhecida como ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica? Eu já ouvi falar. Através de como você ficou sabendo? Não, eu fiquei sabendo que é uma doença que tá tendo bastante na África. Já ouvi falar ontem. Como que você ficou sabendo? Tava vendo um programa na TV que falou dessa doença que ela paralisa a pessoa, né? Ela fica com hemorragia. Comentado muito na internet, muitos famosos fazendo. Teve uma repercussão mundial muito rápida desse jeito. A doença ela ficou conhecida principalmente em relação ao desafio do balde de gelo. A partir do desafio eu fiquei sabendo, mas eu não conheço sobre o que ela trata, o que ela causa, quais são os sintomas, eu não conheço. Não, eu tô meio por fora disso. Só conhece o desafio? Só conheço o desafio, que eu vi vagamente alguma coisa no jornal só, na TV, mas... Eu ouvi dizer que tem a ver com aquele desafio do balde de gelo, essas coisas, mas eu não sei muito não. Não tem conhecimento sobre a doença? Como você ficou sabendo? Através de livros. Mas você sabia que também tem relação com aquele desafio do balde de gelo? Ah, sim, na televisão agora ela teve bastante repercussão por causa disso. Sim. Sabe quais são os sintomas, o que ela pode causar? Ela causa uma fraqueza muscular generalizada, né, e uma degeneração dos neurônios motores. E é progressiva e não tem cura ainda. Bom, doutora Lourdes, o que a gente percebeu? Que apesar dessa divulgação que está tendo nas redes sociais, as pessoas não conhecem exatamente quais são os sintomas, causas, se existe ou não um tratamento para essa patologia. A gente já até explicou, na verdade, o que é essa doença. Tem cura? Até o momento, infelizmente, essa doença ainda não tem cura. Esse desafio, inclusive, quando lançado, eu acredito que o principal objetivo dele, além de arrecadar dinheiro para as pesquisas, que realmente existe necessidade de investir nessas pesquisas para que a gente tenha uma resposta num tempo relativamente curto a respeito dessa possibilidade de tratamento, também para levar a informação às pessoas, porque como você viu na entrevista, a maioria das pessoas ouviram falar, mas não sabe exatamente do que se trata. É possível que num futuro próximo nós tenhamos novidades, principalmente com as pesquisas voltadas para as células-troncos, que a princípio seria a principal forma de conseguir alguma novidade no campo terapêutico dessa doença. Bom, a gente estava falando, inclusive, aqui na hora da enquete, a respeito desses sintomas que pode diferenciar de uma pessoa para outra. Em algumas, os sintomas aparecem, por exemplo, aqui na parte da garganta, outras podem aparecer já com essas dores musculares, com esse tremor muscular. Como é que essa doença se manifesta? Como que ela começa realmente? Existe algum sintoma específico que a gente deve observar em casa, por exemplo? De uma maneira geral, falando para as pessoas leigas, né, quais são os sintomas que devem funcionar como alerta para o diagnóstico dessa doença? Dificuldade para movimentar a língua, que vão causar então a dificuldade para engolir. A pessoa, na hora de se alimentar, ela começa a se engasgar.
começa a gerar uma dificuldade para falar, onde a pessoa, quando ela vai falar, ela começa a perceber que a fala dela está um pouco embolada, não fica muito nítida a fala dela. E ela começa a perceber também atrofia nos músculos, os músculos começam a diminuir de tamanho, isso acontece com muita frequência nos braços e a pessoa começa a perceber que quando ela quer pegar objetos pequenos, ela tem um pouco de dificuldade, né? Junto com isso, normalmente você vai ter na evolução da doença um pouco de dificuldade para respirar. Então, a dependendo do estágio em que esse paciente se encontrar, ele vai começar a ter cansaço. Esse paciente com cansaço, ele obrigatoriamente já tem que estar em acompanhamento médico, porque isso significa que a doença chegou numa fase avançada e que se não for orientado e acompanhado adequadamente, esse paciente pode vir a falecer. Doutora, nós vamos para um breve intervalo, mas no próximo bloco a gente vai mostrar que às vezes essa doença pode causar algum tipo de choro ou riso descontrolado. Vamos mostrar o que significa incontinência emocional. Lembrando que você de casa pode participar do nosso bate-papo ao vivo através de SMS ou então pelo nosso WhatsApp. Anota aí, 92, código de Manaus, 8111-4512. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.